Olá, pessoal. Sou Ricardo Oliveira, especialista em marketing industrial há 12 anos. Quero trazer para vocês histórias e desafios da vida real dentro das fábricas. Fique ligado, pois nesse podcast vamos trazer diversos especialistas e entrevistados que são referência no mercado. Teremos muito conteúdo e com certeza vai contribuir para que você supere os desafios dentro da indústria. Então não deixe de se inscrever e acompanhe toda terça-feira às 17h51 no canal Indústria SA. Olá, pessoal. Hoje estou aqui com um amigo já de alguns anos aí de estrada, o Ricardo Andrade, meu xará, né? Um nome bonito. E ele é o cara de uma das empresas aí que eu tenho muito carinho e orgulho de dizer que a gente faz atuação junto há um tempo. Ele é o responsável pelos projetos, pelo desenvolvimento, acho que, não sei se de todos, mas da maioria dos lançamentos que essa empresa realiza para ela e para outros clientes. Quero trazer aqui o Ricardo. Ricardo, ninguém... nome bonito, né? Nome bonito. Ninguém melhor que a própria pessoa para falar um pouquinho, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, depois até chegar na JMO. Sim. E aí, contar um pouquinho o que você faz lá, enfim, vamos seguir aí. Antes de eu começar a minha história, primeiramente queria agradecer a você pelo convite e por todo esse tempo junto aí na estrada. Aí. É um prazer. É um prazer nosso aí. Vamos lá, eu sou o Ricardo Andrade, tenho 29 anos, estou há 9 anos e meio na empresa JMO Indústria Mecânica. Já virou ativo mobilizado já lá. Minha história, assim, eu comecei no ramo industrial como montador. Depois eu só tinha técnico em mecânica, né? Daí eu passei para o ensino superior na FATEC Sorocaba, me formei em processos. Aí eu tive uma parceria com o Fernando. O Fernando, ele me convidou a fazer uma entrevista na empresa JMO. Ele tinha me avisado que tinha uma vaga. Participei do processo seletivo e acabei entrando na JMO como estagiário. Eu já estava cursando ensino superior. Então, daí eu passei de estagiário... Aí que você sofreu, né? Auxiliar, assistente, aí teve todo o processo, eu vim galgando até chegar em projetos, né? Estou como projetista desde 2017, como responsável pelos projetos da JMO e para dar suporte para a ferramentaria, voltado a ferramentas de estampo, corte, dobra e repuxo, e projetos de injeção, né? Injeção plástica, moldes, e alguns dispositivos para o processo de montagem e usinagem. Além desses projetos que eu dou suporte, também ajudo a projetar e desenvolver produtos para a própria empresa, né, para o ramo específico automotivo e para demais clientes de outros segmentos. Legal. Eu gostaria de iniciar, né, assim, a sua função, ela é de suma importância para a maioria das linhas de produção que acabam precisando do processo de injeção, por exemplo. Sim. Injeção e estamparia, né? Vamos colocar esses dois que são os mais comuns aí, dentre os setores aí que a gente vem conversando. Mas eu queria que você fizesse um comparativo, pode ser superficial, porque provavelmente você não pegou todas essas fases, né? Sim. Mas de como era um processo de desenvolvimento de ferramenta. Sim. Lá atrás, antes de existir AutoCAD, antes de existir SolidWorks, muito antes de existir as CNCs aí, que hoje já dá uma autonomia, uma automação maior desse processo de desenvolvimento para os que estão nos ouvindo que não conhecem, né? A ferramenta é o molde, sim, onde é estampado os produtos plásticos, sim, enfim. Nós temos ferramentas que estampam fitas de aço, inox, latão, e temos ferramentas de injeção plástica com diversos polímeros, cada um com a sua respectiva liga. Eu peguei um começo disso, né? Quando eu fiz o curso técnico e até um pouco na faculdade, eu cheguei a desenhar na prancheta. A gente tinha régua T, esquadro, e a gente projetava à mão algumas peças. Logo depois eu já peguei o AutoCAD, né? Então já fui a transição do desenho manual para o desenho 2D. Mas voltando um pouco antes disso, falando no geral,
as pessoas elas tinham que ter muito mais conhecimento, elas tinham que deter de muito mais informação, porque como o desenho era feito na prancheta, eles não tinham tanta análise. Então existia muito mais mockups, né? O pessoal desenvolvia ferramentas, faziam testes, tiravam 100 peças para verificar dimensional de peças, se era aquilo que estava no projeto, e se o ferramental ia ser viável, se tinha algum erro, se tinha alguma coisa a ser ajustada. Com esse advento agora da tecnologia que nós temos, principalmente hoje, né, eu trabalho principalmente com a frente do SolidWorks, que é modelagem matemática, né? A gente consegue ver um 3D, a gente consegue analisar a folga, a gente consegue analisar a interferência, a gente consegue verificar falhas no projeto antes de chegar no processo. Então, quando chega no processo, a gente já tem uma otimização muito grande do projeto em si, porque a gente já sabe que vai estar funcionando. Se ficar alguma interferência, alguma coisa é proposital. Eu já estimei que aquilo precisa de uma interferência. Segundo norma, NBR, ISO, certos componentes precisam de interferência. Eu já consigo calcular se aquela interferência está certa. O que antigamente era feito à mão, era testado e verificado. Funcionou? Depois era fabricado um ferramental com custo elevado, com material nobre, para chegar no que o cliente final queria. De forma totalmente manual, De forma né? totalmente manual. Hoje em dia nós temos o advento de muita tecnologia. Nós temos centros de usinagem, com programação CAD/CAM, que nós já iniciamos lá no JMO. Então eu faço um modelamento matemático, eu gero 3D, faço uma conversão desse modelo matemático para o formato do outro software. O outro software ele já consegue ler o projeto em si. Então, quando a pessoa vai programar, ela já tem lá o que é furação, o que é desbaste, ela já tem tudo. Então, quando ele pega o 2D com as tolerâncias, é só para ele verificar a fabricação se vai estar dentro ou não. Ele já consegue ler exatamente o que tem que ser usinado. E ele consegue programar mais rápido e usinar mais rápido. Então, o processo todo se torna muito mais eficiente, muito mais sustentável. A gente consegue gerar mais lucro para a empresa. A gente consegue trabalhar mais e fabricar de uma forma com maior precisão e com uma maior qualidade. A gente pode dizer que a velocidade aumenta, mas a precisão também aumenta? Não necessariamente. Se faz necessário o DT de know-how, que é o que a JMO tem há mais de 30 anos. Porque não necessariamente você tem uma Ferrari e você sabe pilotar uma Ferrari. Então, isso é uma coisa que a gente discute muito. Nós temos um centro de usinagem, nós temos tecnologia, porém nós sabemos utilizar essa tecnologia. Nós sabemos analisar até onde nós conseguimos ir e qual a precisão nós conseguimos ir. Porque até mesmo a pessoa que vai estar operando isso, ele vai olhar o projeto e ele fala, nossa, eu vou ter que usinar isso daqui, mas eu vou ter que usinar de um jeito X para chegar nessa precisão, nesse acabamento, para conseguir atingir o que foi estimado em projeto. De repente, a pessoa pode até fazer de um jeito diferente, mas acaba demorando mais e não atinge a qualidade necessária. Tudo isso impacta em custo. Quando impacta em custo, fica difícil. Então, por isso que a gente já estima, já analisa o projeto, o que realmente precisa, para passar para o pessoal do operacional, para estarem usinando e tendo certeza que está sendo feito. Óbvio que, obviamente, hoje nós temos uma tecnologia muito mais avançada. Nós conseguimos tirar coisas muito mais precisas. Com CAD/CAM, com programação de CNC, com centros de usinagem, torno CNCs e erosão a fio, que são processos que a precisão é muito maior. Sim. Pegando o mercado automotivo, né, que é o que vocês estão inseridos hoje, e linha branca, né, mas o foco maior é automotivo. Automotivo. Considerando que tem todas aquelas normas, né, IATF, ISO, e vocês fazem peça original, né, além de reposição. Sim, trabalhamos com os dois mercados. Trabalha com o mercado de peças originais, então vem todo um pré-requisito do fabricante, vamos assim dizer, da montadora. Sim, né? Cliente final. Né? Que vai falar, eu quero assim, desse jeito, nessa espessura, esse é o limite. Dentro dessa característica, você acha que é dispensável a função do ferramenteiro, por exemplo? Não, eu acredito que os ferramenteiros são os artistas, eles são a parte principal da ferramentaria e da construção de ferramentas e dispositivos. Até agradecer, porque eu tenho tudo que eu sei hoje eu aprendi principalmente com o Alex e com o Daniel, que são os ferramenteiros da empresa JMO, inclusive com o falecido Osmar, o antigo dono da empresa.
Eles são a parte crucial, porque eles são o ajuste técnico. Apesar da gente usinar e fazer todo o processo dentro do que está estimado em desenho, as peças passam por tratamento térmico, elas sofrem algumas deformações, e daí elas precisam de ajuste manual, vamos colocar assim, né? Ele, de repente, vai ter que pegar uma lima, uma lixa, ou colocar em alguma ferramenta, alguma máquina, para estar repassando aquilo, para estar dando montabilidade. Além da montabilidade, eles são as pessoas que têm o maior conhecimento técnico. Eles conseguem olhar as peças e saber qual peça é qual, como vai estar montando e como aquilo vai estar funcionando. Não que a pessoa que opera o CNC não saiba, ela sabe. Porém, às vezes ele só opera a máquina. Então ele vê um componente, ele usina conforme desenho. O ferramenteiro não. O ferramenteiro, ele olha aquilo e ele sabe o todo. Ele tem uma visão macro do processo. Ele sabe como vai funcionar, como vai montar, como vai chegar na máquina e o que vai estar sendo produzido. Então ele não necessariamente olha só para a ferramenta. Ele olha para o produto final, olhando os requisitos do cliente. Ele fala, não, mas o cliente quer uma peça com uma tolerância X. Vamos ajustar aqui esse ferramental, esse dispositivo, para atender a necessidade do cliente. Até porque eu imagino que esses caras, eles vieram ainda da época de construir as ferramentas manuais. Sim. Aí eu faço uma indagação, uma pergunta indagada aí, que é o seguinte. Você acredita que num futuro não tão distante a gente possa ter, por exemplo, o cara só que finaliza a peça, mas que nunca na vida construiu uma ferramenta do zero? Nossa, Você acha que isso seria tecnicamente possível de acontecer? Porque eu imagino que existe uma tendência disso acontecer. Sim, por causa do próprio CNC, porque você vai fazer manual, eu imagino que pelo menos 3 vezes mais o tempo para você fazer manual. Sim, pelo menos, sim. Né? Para ser bem otimista. Bem otimista. A gente pega algumas peças no CNC, dependendo da geometria, da tolerância e das especificações, tanto de tolerância geométrica como dimensional, você consegue tirar uma peça em 20 minutos. O que seria numa usinagem convencional, você vai demorar mais de 1h30. Porém, hoje em dia a gente está tendo uma atualização no mercado que, assim, com o avanço tecnológico, tem muito projetista trabalhando junto com o CNC. O próprio projetista gera os programas e opera a máquina. Ele só posiciona o material e usina. Então, ele vai conseguir, a gente não vai falar que a gente consegue dispensar, mas a gente consegue otimizar muito esse processo. A própria pessoa faz o projeto, opera o CNC e entrega as peças já finalizadas. Porém, de novo, eu vou voltar no ponto que é crucial, que eu acredito que sempre vai ter que ter o ferramenteiro de bancada. O cara que sabe pegar uma lima diamantada, o cara que sabe pegar uma pasta de polir, porque vai precisar de ajuste para montabilidade de peça. Apesar de você usinar dentro das tolerâncias, existem peças que, por exemplo, a gente vai ter que deixar sobre metal para um tratamento térmico. Então, quando ela voltar, ela vai ter que ser repassada. Só que quanto de sobremetal? É pouquíssimo. Para a gente não ficar perdendo tempo. Tempo é dinheiro. Sim. A gente tem que otimizar esse processo. Então, aí vem o processo com uma lixinha, uma lima, ajusta, monta, testa a interferência, vê se vai estar funcionando ou não, vai fazer toda a montabilidade antes do tryout. Então, esse feeling, vamos colocar assim, né? Essa técnica que eles têm, é o pessoal ferramenteiro de bancada, ele é um artista, então ele tem que estar lá. Eu acho que isso vai ser inerente do processo. Apesar de toda a tecnologia estar sendo otimizada, vai ter que ter ele no final ali para estar montando e testando. Ele é detentor de conhecimento, então... até porque quando você fala de uma norma igual a IATF, por exemplo, a gente sabe, né, que é necessário no encerramento de um setup, né, de uma produção, a hora que você vai fechar o setup, essa ferramenta ela tem que passar por uma espécie de revisão. Sim. Antes de ser guardada, né? Sim, isso é feito pelo ferramenteiro, imagina. Isso é um processo, assim, é aberto a ferramenta, é analisada a ferramenta, ela é funcional, ela está lubrificada, ela está montada, está com todos os parafusos apertados, nunca assim um ajuste básico. Sim, ela vai para a máquina, é feito tryout, é feito lote, é guardado as últimas peças junto do ferramental. Então ele volta para a bancada para o ferramenteiro analisar. Houve alguma alteração na peça? Houve alguma distorção? Houve algum desvio? Não, a peça continua dentro das especificações conforme o desenho. Perfeito. Ele abre o ferramental, verifica se houve algum dano, se houve algum desgaste,
Não houve, ele guarda a ferramenta junto com um cartão verde, disponibiliza para a próxima produção. Então sempre tem esse monitoramento. Ferramentaria é quase um coração na empresa. Eles sempre estão monitorando e verificando se está tudo funcionando. Até porque antes de ir para a máquina, aquilo tem que estar funcional e tem que estar bom. Não adianta o operador fazer um setup, preparar a máquina, começar a produzir, para ele parar a produção no meio e falar, então, a ferramenta não está afiada, está saindo rebarba na peça, o ferramental não está legal. O ferramenteiro ele já faz todo esse processo antes para já otimizar o processo. Para quando o operador chegar para trabalhar, é colocar a ferramenta e produzir peça. E começar a cuspir peça até chegar no volume necessário. Até fechar a ordem de produção. Legal. Conta um pouquinho dos desafios que você já enfrentou, que você enfrenta no dia a dia. Porque eu imagino que quando se fala de desenvolvimento de produto, tem bastante desafio. Sim. Né? Eu acho que a parte legal de se trabalhar em projetos é que você pode ser ousado. Você tem que ser criativo, você tem que pensar fora da caixa. Quando eu entrei na JMO, não tinham memoriais de cálculo, não tinha nada. Então, pelo menos há 10 anos atrás, a única pessoa que detinha de conhecimento mesmo do setor de engenharia era só o Osmar. Então, quando eu entrei... Que era um crânio e não era engenheiro, né? E não era engenheiro, e tinha muito conhecimento. Então, quando eu comecei lá, eu comecei a ver que não tinham certas ferramentas, eu comecei a abraçar a causa, eu falei, não, eu quero ficar responsável por isso. Comecei com alguns desenhos, comecei a dar suporte para a ferramentaria e comecei a gerar alguns formulários, comecei a gerar alguns memoriais de cálculo para agilizar até o processo no desenvolvimento. E sempre vão ter dificuldades, né? Algumas dificuldades que a gente encontra quando a gente está desenvolvendo é, por exemplo, alguns clientes eles falam, eu quero esse polímero para injetar minha peça. A gente vai e injeta. Ele fala, mas esse polímero não ficou legal. Preciso de uma outra liga de polímero com UV. A gente troca a outra liga. Não, essa liga não ficou legal, não garantiu dimensional, o acabamento não está legal. Vamos trocar para outro material? Então, toda essa discussão é interessante porque a gente fala que existe um ciclo de vida do projeto, né? Só que o projeto é vivo. Ele pode estar acontecendo e no meio do projeto, não, para tudo, vamos alterar tudo. Então, a gente volta, começa a mudar dentro dos custos, dentro dos parâmetros e começa a vir alterando algumas coisas. É inerente do processo, às vezes o cliente fala assim, não, eu quero uma caixa retangular. Pede caixa retangular. Não, mas agora eu quero que nessa caixa tenha um espaço para uma etiqueta. Põe uma etiqueta lá. Não, agora eu quero uma gravação aqui e aqui. A gente vai e insere no molde um gravador. Mas essa extração marcou minha peça, é uma peça ela vai ser visual, o cliente vai ver ela. Não pode ficar marca. Então ela é estética, ela não pode ter essa marca. Então a gente vai e altera de novo. Isso são coisas que a gente vê e acontece diariamente. Então é uma coisa que para mim é muito divertido. A gente sempre está em contato com o cliente, sempre atendendo expectativas e sempre entendendo o que ele precisa e o que ele não precisa. Para a gente poder falar para ele, não, beleza, você quer isso, mas a melhor forma de fazer vai ser isso. Então é muito interessante. Quando a gente fala principalmente em projeto de molde de injeção, existem teorias, né? Existem cálculos, porém, como que funciona? Um polímero, ele varia 0,6% de contração, que você faz um molde um pouco maior, na hora que o material seca, ele fecha. Só que, e a geometria da peça? Será que para diferentes geometrias ele tem diferentes contrações? Ou é a mesma? Então aí é a parte interessante do cálculo. Tem variações, né? Tem variações. Quanto mais massa, mais ele contrai. Quanto maior o dimensional, ele vai ter um empenamento, ele vai ter uma distorção. Então todos esses cálculos são coisas que a gente vai no dia a dia aprendendo, desenvolvendo um know-how. Por exemplo, pega uma ferramenta de estampo que é muito grande. Apesar de ter guias para guiar a fita do material, será que essa fita ela é muito fina, ela é muito grossa? Ela consegue se perder dentro da ferramenta? Ela enrosca em algum lugar? De repente é uma fita muito fina, uma ferramenta de 1 metro de comprimento, ela fica toda ondulada. Então até ela sair do outro lado, para o operador conseguir manusear a fita, ele perde um puta de um tempo ali para fazer. É extremamente interessante. Então, assim, são desafios no dia a dia que a gente, além de pensar no projeto, a gente tem que pensar no processo e no cliente. É o que ele quer, mas eu consigo produzir? Qual que vai ser a melhor forma para projetar um dispositivo, uma ferramenta que consiga atender as necessidades do cliente e que seja sustentável para a empresa, que eu consiga trabalhar com ela e ter um lucro.
Então são N processos, incluindo material, incluindo geometria do ferramental. De repente a gente fala assim, não, mas eu vou produzir um conector automotivo. Mas para esse conector, eu não consigo fazer um molde sanduíche, que ele só fecha e abre. Eu vou ter que fazer um molde com 3 gavetas em ângulo para fazer o fechamento e formar a geometria da peça. São desafios no dia a dia que são muito interessantes. E que a gente vai construindo o nosso know-how daí. Que legal, cara. Você tava falando, começou a passar um filme na cabeça, né? Mas eu queria pedir para você, se você puder contar para a gente um pouquinho, principalmente as indústrias que não têm, de repente, todas as etapas Sim. da engenharia, né? De repente tem só o desenvolvimento do projeto, mas não tem, de repente, a ferramentaria. Isso é meio comum, Sim. eu imagino. Né? Ou, de repente, tem a ferramentaria, mas não tem um time de engenharia com esse nível. De repente né? é uma empresa só de projeto, uma empresa só de usinagem. Exato. Ou é só um cliente final, ele não tem todo o processo ali. Exatamente. Conta pra gente como que é esse ciclo do início ao fim mesmo, até chegar até chegar na entrega do produto. Exato. A requisição começa pelo setor comercial, o cliente entra em contato, o comercial analisa o que ele precisa, passa para uma engenharia de desenvolvimento, que daí ele não avalia só a quantidade de peças e valor de peça. Ele tenta entender muito mais tecnicamente qual que é o dimensional da peça que ele precisa, qual o material que ele precisa. De repente, essa engenharia até propõe uma solução de, não, você quer nesse polímero, mas se eu colocar este outro polímero com fibra de vidro, ele garante melhor o seu dimensional, garante melhor o ciclo de vida do produto, ele vai ter uma durabilidade maior. Daí, fechou comercialmente, engenharia de aplicação, ele entendeu melhor, ele conseguiu tirar mais informações do cliente, o cliente falou, não, essas são todas as especificações que eu preciso. Aí vem para minha mão que é a parte de projetos daí. Aí chegou para projetos, nós precisamos dessa peça, nesse dimensional, com essa tolerância, a aplicação dessa peça vai ser em tal lugar, vai ter que ser desse jeito que tem que ser feito. Aí sim eu começo a desenvolvo ferramental, desenvolvo dispositivos e apresento para o cliente. Quando ele compra o ferramental, né? Sim. A ideia de ferramental é isso, vocês precisam de alguma alteração, tem preferência por um fechamento, por ter alguma característica que vocês querem que seja alterada? O cliente pode dar a parte dele ou falar assim, não, o que vocês fizeram é o suficiente. São elaborados os desenhos 2D, que são os desenhos com cota para a produção, e é disponibilizado para o pessoal, tanto do CNC quanto da ferramentaria. Esse daqui são os desenhos com as ligas de materiais, com as especificações, e esse é o desenho do produto final que nós vamos estar fabricando. Nós fazemos uma reunião, chamado supervisores das áreas, chamado pessoal do comercial, e é apresentado todo o projeto, como vai ser feito, quais são as peculiaridades do projeto, qual que é o cronograma, quanto que é o tempo de desenvolvimento, que é o que pega muito, que muito cliente ele fala assim, eu preciso de um ferramental. Para ontem. O tempo médio de ferramental é 90 dias. Ele fala, não, mas 90 dias eu quero meu produto no mercado rodando. Sim. Eu preciso para antes de ontem. Você fala, não, antes de ontem não dá. Consigo em 45 dias. Beleza, então como a gente vai mobilizar a equipe, Sim. fazer o projeto de uma forma simplista e eficiente, né? A gente tem que pensar de uma forma simples e rápida e prática, que a gente consiga executar e que funcione para o cliente. Então daí é elencado todo o time, é feita uma reunião, é exposto o projeto, o pessoal pode dar opinião, principalmente o pessoal da ferramentaria que tem muita experiência, né? São ativos imobilizados da empresa, o Alex e o Daniel. Então eles vão lá, opinam, falam, putz, assim fica legal, não, assim não fica. No projeto cabe tudo, no desenho cabe tudo. De repente eles olham e falam, não, mas papel, né? O que você projetou é difícil de usinar. Se a gente fizer desse jeito, de outro jeito. Se a gente dividir essa peça assim, assado, que daí a gente não põe no CNC, a gente faz na máquina convencional. É fechado o projeto, é congelado o projeto, é startado compra de matéria-prima, é disponibilizado desenhos, aí começa todo o ciclo de usinagem, tratamento térmico das peças, ajuste, montagem do ferramental. Vai para tratamento de superfície também ou não? Normalmente, algumas ferramentas elas têm tratamento de superfície para durabilidade. Então, normalmente é só tratamento térmico. Tá. Por exemplo, a gente tem tratamento térmico tem pré-revenimento para endurecer as peças, e peças como coluna, que trabalha com... a gente tem um eixo que desliza, a gente cementa a peça para ela ter maior durabilidade e para facilitar o processo, né? Então,
Depois do tratamento, monta, faz o tryout. Já é de conhecimento que normalmente no primeiro tryout sempre vai ter algum ajuste. O que nós tentamos fazer é otimizar, ao invés de ter 3, 4 tryouts para chegar num resultado, para verificar o que precisa ainda ser feito, é no máximo 2 tryouts. Fez o primeiro, o que precisa ser ajustado, isso e aquilo. Fecha, entrega para o cliente, é o que ele precisa. Então esse é mais ou menos um processo enxuto do que a gente tenta fazer para estar entregando o mais rápido possível dentro de um custo interessante para o cliente. Sim. A gente estava conversando um pouco antes, né, a respeito de durabilidade das ferramentas, né, de realmente construir ferramentas que durem décadas. Sim. Eu gostaria que você explanasse isso, porque às vezes o barato sai caro. Muito caro. E tratando-se de ferramenta, nunca é barato, né? Nunca é barato. Então, quando se fala em ferramental, qualquer coisa que sai alto. Fica caro, né? A gente pode até citar mesmo pela JMO, nós temos ferramentais com mais de 30 anos que ainda são funcionais lá. O que acontece é, quando a gente faz um ferramental, a gente tenta trabalhar com alta qualidade, tanto em projeto quanto em matéria-prima e utilização do ferramental. Quando é estimado essa matéria-prima, a gente tenta estimar aço com aços para a ferramenta, né? Que existem ligas específicas para ferramental, que é D2, D6, VND, H13, M2, são todos materiais que são próprios para ferramental. O que a gente vê muito no mercado o pessoal está utilizando aço de baixo carbono sem tratamento térmico. O que acontece? Outras fábricas utilizam ferramental e acabam quebrando. Aí você tem uma manutenção corriqueira. Sempre você sabe que vai ter aquela manutenção, que aquilo depois de X peças vai estar quebrando, ou vai estar entortando, ou vai estar perdendo a fiação. Então você tem aquele processo que você sabe que vai ter parada de linha, vai ter manutenção, e esse barato, porque você está usando aço de baixo carbono, material barato, você acaba toda vez parando linha, fazendo manutenção, voltando a linha a trabalhar. Acaba saindo caro. Então, ao invés de você pagar barato, compensa você pagar mais caro num ferramental, num projeto funcional, com material tratado termicamente, que você sabe que você paga caro, mas você não está pagando caro. Você está pagando um preço justo de mercado pela qualidade daquilo que está sendo apresentado. Então aí você tem uma ferramenta que já é mais cara, mas você sabe que ela vai ter mais de 100 mil ciclos de utilização. Você tem um ferramental que, de repente, você usa ele durante 10 anos. O máximo que você vai fazer é estar retificando ele porque ele perde a fiação devido ao uso. Por exemplo, você pega polímero, principalmente com fibra de vidro, a fibra de vidro ataca muito o material do ferramental. Então, de repente, você dá um polimento, você faz uma retífica, o ferramental continua em utilização. Você pega para estampo, você afia a matriz e punção, e ele dura mais alguns anos. Então, de repente, você pega esse barato, será que realmente vale a pena, olhando para a indústria, o quanto isso está gerando de lucro? Porque eu entendo que existe o valor agregado do produto. Porém, a gente tem que pensar, mas quantas vezes o operador tem que parar o setup, parar de máquina, o ferramenteiro vir, ajustar tudo que tem que ajustar, refazer o setup para continuar a produção? Quanto isso impacta no custo de uma empresa hoje? De repente, dependendo da empresa que trabalha 24 horas, o quanto isso compensa? Porque de repente você tem um ajuste na ferramenta, uma quebra que vai demorar pelo menos um turno para ser feita a manutenção. Você vai ter um turno parado, quanto isso impacta na empresa? Quanto a empresa deixa de ganhar dinheiro? Sim, e sem contar que isso aí normalmente acaba dando atraso no planejamento de produção. Exatamente. E daí o problema é com o cliente final. E aí começa a ter atrito entre comercial e produção. Sim. E cliente com comercial. Cliente cobrando, o cliente, preciso da peça. E até chegar no ouvido da diretoria, exatamente. Aí o chicote estrala. E atualmente todo mundo trabalha com uma produção enxuta, né? Ninguém tem altos estoques hoje. Atualmente o mercado trabalha enxuto. Então a pessoa pede a peça, assim não. Pede na segunda que é na sexta. Sim. Você tem que ter a matéria-prima e tem que ter a ferramenta ali funcional. Para você conseguir produzir ela e tá entregando. E o que acontece quando você não entrega? De repente tem parada de linha. Para quem é do ramo automotivo, o pessoal sabe bem quanto custa uma multa de um ramo automotivo de parada de linha. É caríssimo. Então se parou a linha de uma montadora por algum motivo, eles vão cobrar essa parada de linha. E quanto isso torna prejuízo? Para uma empresa de grande porte, talvez nada. Para uma empresa de pequeno porte... Pode vir a quebrar a empresa. Você pode acabar fechando aí uma empresa.
Então, por isso que a gente tem que estar sempre preparado. E, de novo, o ferramenteiro sempre tem que estar olhando o ferramental, cuidando com muito carinho. Não só ele, o próprio operador tem que fazer isso. Mas como a função do ferramenteiro é cuidar dos ferramentais, tanto manutenção preventiva quanto corretiva, ele tem que estar atento de, olha, isso acontece muito lá na JMO. Esse ferramental aqui, ele tem mais 2 afiações. Vai bater mais 20 mil peças. Já vai preparando uma outra. Já tem que preparar o custo, vai ter que fabricar um ferramental novo. Porque esse daqui a gente vai ter que inativar ele porque ele já se tornou obsoleto. Não tem mais utilização. É todo um contato. O ferramental do cliente, nós temos que fazer um novo ferramental com custo de X, porque esse daqui já deu o ciclo de mais de 1 milhão de peças. Não, ferramental é interno. A gente consegue mobilizar financeiramente para estar fabricando esse ferramental? Vamos fabricar, vamos fazer essa correção. Porque tem que entregar peça para o cliente e tem que entregar na data com alta qualidade. Qual foi a peça mais difícil que você já desenvolveu durante esses 9 anos aí de estrada, projetando peças para o setor automotivo? Essa é uma pergunta muito interessante. Para estampo, eu não saberia dizer, porque assim, como a gente trabalha com terminal, que são aqueles terminaizinhos para conexão, é meio que padrão, né? É tudo padronizado. Então, assim, é um tanto quanto simples. Eu acho que o nosso maior desafio hoje na JMO, a gente teve ferramentas de corte, dobra e repuxo, que é uma coisa que assim, eu não dominava, e depois que eu comecei a fazer, eu tive convicção de que eu consigo, tenho capacidade, mas foram ferramentais simples, são coisas padrões. Eu acho que a nossa maior dificuldade foi para molde de injeção. E quando você tem fechamento, você gera rebarba em certas regiões da peça e a peça detém de aspecto visual, você tem que tratar com mais carinho. Onde vai ser o fechamento? Como vai ser feito? Por exemplo, a gente fez uma caixa que vai um circuito eletrônico dentro. Essa já era uma peça um pouco mais difícil, porque ela tinha que ter os ângulos de saída dela, porém ela não podia perder o encaixe da parte eletrônica que ia dentro. E ela era uma peça que vai ter aspecto estético. Então a pessoa tem que olhar aquilo, tem que ser um produto bonito. Sim. Então é uma peça interessante. Um outro molde de injeção que foi interessante foi um sensor de nível, que a gente fez e teve que colocar um pistão hidráulico por causa do curso da formação da peça. Era uma peça de 100 e poucos milímetros. Então era uma peça grande, assim. Então tinha que ter toda uma ligação de sensores, de refrigeração. Então foi um projeto um pouco maior e foi extremamente interessante o aprendizado. E também era uma saía peça, um pouco do trivial também. Saía, né? do trivial, não era uma peça com extração simples. Era uma peça que detinha demais extrações, tinha uma formação diferente. Esse sensor tinha que ter uma montabilidade no conector. Então, foi mais interessante esse projeto, porque foi uma coisa que saiu do nosso cotidiano. Foi um ponto fora da curva. Eu gostei muito. Legal. O que você normalmente observa que mais tem de erro nas empresas em todas as etapas que acabam envolvendo a ferramenta? Por exemplo, após feito setup, validou, ok, aquela ferramenta está pronta para produzir. Onde você enxerga que mais acaba tendo erro, que acaba danificando a ferramenta, ou, enfim, problemas que podem ocorrer que você fica sem aquela ferramenta, você vai ter que parar ela para uma manutenção corretiva, não mais para preventiva. Sim. O que você mais observa? E depois eu quero mencionar um caso que eu vi. Sim. Que foi meio complicado. Não vamos focar em má utilização do ferramental. Vamos supor que está sendo muito bem utilizado. O que a gente verifica, principalmente algumas peças que tem detalhes pequenos nas peças. Você tem punção de 2, 3 milímetros, que são coisas pequenas, né? Quando a gente tem um ferramental, você fala de peças grandes. Sim. De repente você tem pequenos componentes que formam a peça, que são componentes de dimensional pequeno, de 2, 3 milímetros. Com baixa tolerância também. Com baixa tolerância de 2 centésimos, 1 centésimo, porque de repente, para molde de injeção, ele faz fechamento em outra peça para fazer a formação da peça. É uma lâmina, vamos pôr assim. Normalmente, esses componentes são os que mais dão problema, são componentes que quebram. Por quê? Porque eles são pequenos, são frágeis. De repente, você tem ali um desencontro, que de repente o ferramental foi fechar, excedeu pressão, bateu, ele é um
um componente que ele vai quebrar, ele é mais frágil do que os demais. A gente tem componentes mais robustos e esses são os menores. Principalmente para estampo, que a gente tem piloto para estar guiando a fita. Normalmente você pega um piloto de 1,5 mm, 2 mm. Para terminal no ramo automotivo, a gente tem alguns furos de 1,5 mm. Então, para fazer essas furações, de repente para fazer algum repuxo na peça, são um monte de componente pequeno. Normalmente ele quebra por ser mais frágil, né? Apesar de todo o tratamento térmico, ele é mais frágil que os demais componentes. Legal. Acho que todos esses pontos eles são super importantes aí para a preservação, inclusive, né, da peça. Tanto que você fala esse questionamento, né? Eu falei de geometrias, assim. Isso é legal porque a ferramentaria sempre questiona. Quando chega algumas punções que eles veem que são lâminas, eles falam, putz, a gente não pode fazer escalonado esse punção, a gente faz ele maior e reduz só a ponta, porque vai ficar frágil, vai quebrar. A gente sabe que lá na frente vai dar problema. Então, na hora de fazer o projeto, a gente já tenta evitar. Porém, é inerente do processo. Quando o cliente pede, eu quero que tenha um espaço de 1 mm aqui. Aí avisa. A gente avisa, ó, vai ter problema. Mas tem que fazer? Vamos fazer. Não vamos deixar de entregar. Porém, a gente já levanta a bandeira de, bom, vamos ter algum componente reserva aqui, porque a gente sabe que vai dar problema. Tendo alternativa, avisa e, ó, tem uma alternativa aqui, né? Se não tem alternativa, se é a especificação do cliente, teremos que fazer. Não tem. Porque, principalmente no ramo automotivo, a gente tem muita peça pequena. Apesar de a gente olhar para um carro e ver que existem muitas peças grandes... Tem peças grandes também. Existem muitas peças pequenas com geometrias complexas. Então, de repente, você fala, mas como que eu vou fazer esse repuxinho? Como que eu vou fazer esse furo, essa dobra? É um monte de pecinha pequena que, de repente, tromba, tem um desvio, desgasta. Então, sempre acaba dando uma dor de cabeça ali. Que daí gera um trabalho para a ferramentaria estar fazendo a manutenção. Show de bola. Xará, a gente já está chegando para o final do nosso papo aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo que está no ramo, ou que está iniciando no ramo de desenvolvimento de produto, engenharia, enfim, né? Ou para os gestores mesmo, que de repente optam por terceirizar, né, toda essa parte de forma parcial, de forma integral. De repente tem empresa que até terceiriza o desenvolvimento completo do produto. Ele fala, eu preciso disso aqui, eu quero produzir, mas eu quero que desenvolva fora, né? Que mensagem que você deixa, né, como realmente uma recomendação para se obter sempre os melhores resultados aí, maior durabilidade e sucesso nos desenvolvimentos? Eu acredito assim, falando um pouco de mercado nacional e mercado internacional. O internacional, ele tem mão de obra barata e muita tecnologia. Então, às vezes, ele consegue entregar alguma coisa pra gente. Porém, a gente sabe que os prazos são extensos, né? Sim. Sabe das dificuldades. Logística também, exatamente. Né? Então, pra gente estar importando coisas é um pouquinho mais complicado. Não sei, o recado que eu tenho para dizer assim, principalmente para gestores e pro pessoal assim, tem que acreditar no mercado nacional. Nós temos mais de 2.000 ferramentarias no sul e sudeste aqui do país. Então, assim, tem que acreditar no potencial das ferramentarias. A gente tem que ter um acompanhamento disso, porque nós temos muito know-how. Nós conhecemos as matérias-primas que são utilizadas, nós conhecemos os processos, nós entendemos não só do processo de fabricação do ferramental, mas de utilização do ferramental. Então, acredito que o pessoal deveria apostar muito mais no mercado nacional. E olhando principalmente, por exemplo, para o ramo da JMO, a gente já fez isso de, às vezes, devido à alta demanda de projetos, terceiriza só o projeto e usina interno, ou às vezes faz o projeto e usina externo. A gente analisa essas opções. Eu acredito que, assim, nós temos muita capacidade de fazer do começo ao fim. Muita empresa tem esse conceito e tem essa capacidade. Começa o projeto, usina e entrega pronto. Porque quando a gente... não que terceiros não tenham capacidade, só que quando está tudo na nossa mão, a gente tem o controle total do processo. Sim. Quando a gente passa para um terceiro, a gente não sabe o que está acontecendo. Às vezes foge de repente,
A pessoa teve um problema, não conseguiu estar entregando, teve algum atraso em matéria-prima, algum problema na fábrica. Então, são atrasos e são alguns erros que são inerentes do processo. A gente não tem controle disso. Quando você detém do começo ao fim, que nem eu expliquei o processo, que entra pelo comercial e acaba ali na expedição, você tem controle total do processo, você consegue entregar com uma qualidade muito maior para o cliente. Você atende, acredito que além das expectativas dele. Você faz acontecer. Então eu vejo que assim, eu acredito que as pessoas têm que acreditar mais no potencial delas e ser ousados. Tem que ser ousado, você não pode ter medo. Você tem que acreditar naquilo e fazer aquilo acontecer. Não adianta também só ter ousadia. Você tem que ter ousadia, tem que acompanhar 100%, tem que dar o melhor daquilo. Porque eu acho que a gente tem que ser nota 10 em tudo que a gente faz. Então assim, do começo ao fim, acompanha, faz acontecer e se dedica. Porque no final o resultado é garantido. Sensacional. Acho que não tinha enfoque mais motivador e definido como esse. Quero agradecer a sua presença, tá? A gente falou bastante da JMO aí também. Sim. A gente precisa marcar aí, de fazer um bate-papo aí da engenharia completa na próxima vez. Concordo. Tá bom? Tá certo. Obrigado. Novamente, queria estar agradecendo e muito obrigado pelo convite e por poder estar participando aqui. Um prazer.